Aí tem mais gente entrando. Engraçado, eu clico em permitir e ele demora um pouquinho. Beleza. Boa noite, Suelen. Tá Boa nos noite, ouvindo? professor. Boa noite, tá nos ouvindo bem aí? Tô ouvindo sim. Tá, beleza. Então tá, nós estamos gravando já a nossa aula, tá? Hoje, conforme eu havia dito mais cedo, hoje a gente vai estudar uma coisa nova em programação, que vocês inclusive não viram lá na disciplina Programação 1, né? Não viram em linguagem visual, porque não deu tempo da gente entrar naquele conteúdo, tá? Como a gente estava aí no ensino não presencial, né? A gente acabou desacelerando um pouco, né? Porque nós estamos sem laboratório, a rotina de todo mundo mudou muito, enfim. Então, até a semana passada, a gente viu coisas em linguagem C++ que vocês já tinham visto em Visual, e vocês só estão aprendendo agora a usar uma linguagem profissional, né? Mas variável é a mesma coisa, os tipos de dado, né? Texto, número inteiro, número real é a mesma coisa, comandos de exibição de dados no terminal ou de leitura de dados pelo teclado, a mesma coisa. O se e o senão é o if e o else, né? O para é o for, o repita é o while em C++. Então, até aqui a gente viu basicamente uma tradução, digamos assim, né, dos comandos de Visual para C++, tá? Hoje a gente vai ver uma coisa nova, que é a função, tá bom? E espero que dê para vocês entenderem. Eu vou fazer aqui uma breve explicação, a gente vai fazer um pouquinho de código em C++, e aí vou tentar tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, pessoal, eu estou aqui com a minha máquina virtual, a gente está usando essa ideia aqui, né, Dev C++, que é bem fácil de baixar, de instalar, é gratuito, tá? E, e é através dela que a gente desenvolve aí os nossos programas, tá bom? Então, conforme a gente já tinha feito, né, nas aulas anteriores, eu venho aqui, ó, nesse botão branco, arquivo fonte, né? Lembrando fonte por quê? Porque em programação a fonte ou código fonte é o código do programa, tá? Então eu vou criar um novo arquivo de código fonte, digamos assim. E aí aqui eu vou digitar o meu código, né? Então o esqueleto básico de um programa. Professor, desculpa interromper. O senhor está com a tela ligada? Ah, não, desculpa, gente. Nossa, foi mal. Não Obrigado estava aí. aparecendo, aí eu fiquei, ué. Foi mal. Valeu, Suelen. Tem dia que eu esqueço de gravar, tem dia que eu esqueço de apresentar. É assim mesmo. A gente demora, né, para se acostumar com essa rotina, e mesmo já com mais de 6 meses, você vê que a gente ainda dá umas tropeçadas ainda, né? E lá no ensino presencial, você liga o É slide, você normal, sabe que professor. todo mundo tá vendo, né? É assim mesmo. Mas tá. Então, pessoal, desculpa aí. Como eu falei aqui para vocês, ó, eu tava falando, mas vocês não estavam vendo, né? Então, esse aqui é o ícone da IDE que a gente está usando para programar em C++, né, que é o Dev C++. Tem outras IDEs, tem o CodeBlocks, tem Qt Creator, tem o Visual Studio, tem várias IDEs, tá? Tem Eclipse. Eu opto pelo Dev C++ porque ele é bem leve, então roda mesmo em computadores mais antigos. É bem simples de usar, não tem muita firula. Então, para estudo, assim, para aprendizado, eu acho legal, tá bom? Então, quando eu abro aqui, né, o Dev C++, ele começa assim, né? Não tem nada aqui para mim digitar. Para mim criar aqui um arquivo novo, eu venho aqui em novo, arquivo fonte, e aí ele vai abrir um arquivo de texto, né, para mim inserir o código, tá? Então, o esqueleto básico que a gente já viu em C++ é isso aqui, né? Include IOStream, using namespace std,
int main, int argc, asterisco, argv. A gente já viu, eu falei um pouco sobre o que é esse monte de coisa aqui, pessoal. Eu não vou ficar entrando em detalhes. E eu nem quero que vocês se preocupem muito com o que é tudo isso, tá? Quando a gente está aprendendo uma linguagem nova, tem coisa que a gente tem que falar assim, ó. Ah, isso aqui é assim, eu vou aceitar. Eu vou construir algo em cima disso, mas o básico, a base ali eu vou aceitar aqui assim e, né, conforme vocês forem estudando mais programação, talvez vocês vão entendendo melhor certas coisas. Porque se a gente tentar entender tudo de uma vez, aí a gente às vezes acaba não conseguindo avançar naquilo que é mais importante nesse momento, tá? Então, assumam que tem que escrever todo o programa em C++ que vocês forem fazer. Vocês vão escrever isso aqui e vocês vão criar o que vocês precisam aqui dentro desse bloco aqui, que é o int main, tá? Enfim, então vamos lá. Deixa eu salvar aqui. Vou salvar aqui na minha área de trabalho, né? Porque pode acontecer alguma coisa, aí o programa fecha e eu perco meu arquivo. Então, eu vou chamar esse programa aqui de programa com função. Tá bom? Pessoal, para me explicar a função, eu vou explicar primeiro. Vou fazer um programinha bem simples aqui, sem função, que é o que nós já fazemos até então. Tá? Vou fazer só um programinha para calcular a soma de dois números aqui, para a gente não ficar perdendo muito tempo com aquilo que a gente já viu, né? Então vamos gastar mais tempo com aquilo que a gente vai ver de novo. Tá bom? Então imagina que eu vou fazer um programa para o usuário digitar dois números e eu quero mostrar a soma desses dois números. Tá? Imagina que o usuário não saiba somar dois números, seria uma pequena calculadora que só faz soma, né? Então eu vou criar aqui as minhas variáveis, ó, int, sei lá, x e y, tá? E vou colocar aqui resultado. Então, a variável x vai receber o primeiro número que o usuário vai digitar, a variável y o segundo número, e a variável resultado vai ter o resultado da soma, tá bom? Aí eu vou colocar aqui, ó, digite o primeiro número. Sem x. Aqui, digite o segundo número. Sem y. Tá? Só recapitulando aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando três variáveis inteiras. Né? Então, aqui eu estou dizendo que a variável é do tipo inteiro. Aqui eu estou dizendo que a variável se chama y, a segunda variável é x, desculpa. A segunda variável se chama y e a terceira variável se chama resultado. Tá? Então, aqui eu estou criando as variáveis. Aqui eu estou mandando o programa exibir uma mensagem lá no terminal. Aqui ele vai receber o que o usuário digitar e vai armazenar na variável x, desculpa. Depois ele vai exibir uma outra mensagem no terminal e vai receber o valor pelo teclado e armazenar na variável y. Tá bom? É isso que está acontecendo aqui. Né? Eu vou mandar compilar e executar. Tá bom? A gente vê aqui o resultado. Então, por enquanto, está assim, ó. 5, 3. Ok. Então, por enquanto, ele só recebeu os números, né? Então, veja, pessoal. Se eu quiser calcular o resultado aqui da soma desses números, como é que a gente faz isso em C++? Eu faço assim, ó. Resultado recebe x mais y. Né? E aí eu apresentaria assim, ó. Cout resultado. Menor, menor. Resultado. Eu vou colocar um endline aqui para ele quebrar a linha.
né? Lembra lá no Visual que tem o escreva e o escreval, com L no final, né? Em C++ não tem Cout e L aqui, não. Em C++ tem a quebra de linha, mas se escreve de outra maneira. Então, você coloca o Cout, coloca o que você quer exibir. Aqui eu estou mandando exibir a variável, o resultado, então não vai aparecer a palavra resultado, vai aparecer o valor da variável resultado, né, que foi calculado aqui em cima. E aí, no final, eu mando quebrar a linha dessa forma, end L, tá? End line, né? Ok, então isso aqui é o que vocês já viram, tá? Eu estou só fazendo um apanhado geral aí. Por exemplo, 5 mais 6 tem que dar 11, né? Ok, então resultado igual a 11. Só que é o seguinte, pessoal, em programação é muito comum que a gente separe o código em partes, como se fossem pequenos blocos, para eu organizar melhor o meu código e também poder reaproveitar aquele código em outras partes do programa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa operação matemática aqui e colocar ela fora do meu código e criar uma função, tá? Então, que função que eu vou criar aqui? Eu vou criar uma função chamada soma. Então, por exemplo, eu vou fazer assim, ó. Int soma n1 int n1 int n2 ponto e vírgula. Ah, eu já vou explicar melhor. Aqui eu estou dizendo para o meu programa que vai ter uma função chamada soma, tá? Que ela recebe dois números para somar e ela vai me retornar, o resultado dela é um número inteiro. Aí, eu vou colocar aqui embaixo o código da minha função. Eu vou repetir. Eu vou repetir esse nome aqui, essa parte toda. E aqui eu vou fazer assim, olha. Int n3 recebe n1 mais n2. E aí, retorna n3. Tá? Eu sei que isso aqui não soa muito bonitinho para vocês aí não, pessoal. Tá bom? Mas assim, a gente tem que ver, vai causar ali uma estranheza, um negócio que a gente fica achando estranho, nossa, eu não estou entendendo. Mas aí a gente vai agora buscar entender. Bom? Então, olha só, eu vou diminuir aqui a fonte para a gente olhar o código como um todo, pessoal. Então, é legal que a gente começa a ver o código por partes. Tá? Por quê? Porque o mundo é assim, né? Você, quando vai comprar móveis para sua casa, você não vai lá na loja e fala assim, eu quero todos os móveis da casa. Não, você vai na loja e compra cama, mesa, sofá, cadeira, né? E aí você vai em outra loja, compra os talheres, compra os pratos. Você vai em outra loja, compra tinta para pintar a casa, compra material de construção. Então, o mundo ele não é feito de uma coisa só, né? E aí a programação também, as pessoas vão quebrando o código dos programas em partes diferentes chamadas funções. Tá bom? Então, se vocês pegarem um código de um programa profissional, pessoal, vocês vão ver no código muitas funções ali dentro, tá? Eu estou fazendo uma aqui só para vocês entenderem. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho a declaração da minha função, ou seja, eu estou dizendo para o programa que vai existir, né, que o programa tem uma função chamada soma, tá? Aqui, ó, o int main é o bloco principal. Então ele começa, lembra que em C++ não tem início e fim. O início é uma chave que abre e o fim é uma chave que fecha aqui, ó. Tá? Então, esse bloco aqui a gente diz que é a função principal. É o bloco de execução principal. E aqui, ó,
Aqui no meio tem espaço, né? Não tem nada. Aqui tem um outro bloco, que é a função soma, tá? Que começa com esse chave aberta, né? E a chave que fecha aqui, tá bom? Só que esse bloco aqui, que é a minha função, ele só entra em funcionamento se eu chamar ele aqui dentro. Então, ao invés de colocar assim, ó, vou comentar, né? Vou colocar um comentário aqui. Ao invés de fazer assim, eu vou fazer dessa forma. Aí deixa eu agora dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Resultado recebe soma x, y. Tá? Então, lembrem-se que quando eu mando executar o programa, ele vai executar de cima para baixo, não é assim? Ele vai começar a executar a partir dessa linha aqui, ó. Então, ele vai vir para cá, vai criar as variáveis x, y. Vai exibir na tela, vai pedir para o usuário digitar o número, vai armazenar em x, vai exibir outra mensagem na tela, vai pedir para armazenar na variável y. Quando chegar aqui, pessoal, ele vai dizer o seguinte: a variável resultado recebe... Tem alguém entrando aqui. A variável resultado recebe o retorno da função soma. O que é o retorno da função? É o resultado que a função produz. Então, nesse momento aqui, acontece uma coisa muito doida. O código ele fica parado nessa linha e daqui ele pula aqui para baixo. Ó. Ele vem aqui para essa linha. Tá? O valor da variável x é copiado para a variável n1. Tá vendo que aqui tem uma outra variável, ó, n1. E o valor da variável y é copiado para a variável n2. Aí o que vai acontecer agora? A função vai entrar em execução. Aí ele vai executar a primeira linha dentro da função aqui. Aí ele criou aqui, eu criei uma variável chamada n3, que recebe n1 mais n2. Tá? Então, supondo que eu tenha digitado lá em cima, vamos supor que eu coloquei aqui 6 em x e, sei lá, 7 em y. Então, quando eu chamei a função soma, eu passei o valor de x, que é 6, aqui para n1, 6 aqui para n1, e o 7 aqui para n2. Ó. Então, o n1 é uma cópia do x, porque ele foi colocado aqui na primeira posição, e o n2 é uma cópia do y, porque foi colocado na segunda posição. Então, quando o meu programa somar n1 mais n2, ele está somando 6 mais 7. E ele vai armazenar o resultado em n3, que dá 13. Então, quando ele mandar aqui, ó, retornar o valor de n3, ele vai retornar o quê? O resultado daquela soma ali, ó, n1 mais n2. Né? Então, aí, quando ele encontra o comando return, ele volta para onde ele parou. Lembra que ele estava parado nessa linha aqui? Então, esse n3 aqui, ó, que é o valor 13, ele vai ser atribuído para a variável resultado. Tá? No final, dá a mesma coisa do que eu tinha feito aqui. Mas aqui é só um exemplo didático, pessoal. Tá? A gente não vai fazer uma função para fazer uma coisa que dá para fazer em uma linha na função principal. Tá? Na prática, você cria funções para coisas mais complexas. Mas eu estou fazendo aqui um exemplo simples para que vocês visualizem como é que funciona. Tá bom? Então, volta para onde ele estava parado, né? E aí a variável resultado recebe o valor 13 aqui. Tá? E aí ele continua da onde ele parou. Bom, ele estava parado aqui na linha 20, beleza. Agora a variável resultado recebeu o valor 13, e aí ele vai continuar, e vai exibir aqui resultado, e vai aparecer o valor 13 lá. Tá? Eu vou executar aqui o meu programa.
para a gente ver que ele funciona. Tá? Então, olha só. Cadê? Então, eu estou aqui agora na linha 14, né? Ó, ele exibiu a mensagem aqui na linha 13, estou parado na linha 14. Então, eu vou colocar o valor 6 aqui. Agora ele exibiu a linha 16, né? Executou a linha 16, exibiu a mensagem, está parado na linha 17. Então, vou colocar aqui o valor 7. Tá? Olha lá, deu o valor 13. Veja que eu não fiz a soma, né? Eu não somei o x mais y aqui nesse bloco principal, aqui no bloco main. Veja que a soma foi feita aqui, ó. Tá? Então, eu estou mostrando para vocês que deu o valor correto, por quê? Porque passou uma cópia do x para o N1, passou uma cópia do y para o N2. Então, quando eu somo N1 mais N2, é como se eu estivesse somando x mais y. Né? E aí armazena o resultado em N3. Então, quando ele vem para cá, retorna N3, é como se eu estivesse fazendo isso. Ó. Resultado recebe N3. Esse return aqui, ó, é o que você vai atribuir para quem está esperando aqui o resultado da função. Só que nós não vamos colocar N3, nós vamos colocar o nome da função. Por quê? Porque ele tem que saber qual função chamar. Eu posso ter várias funções no meu programa. Tá? Eu posso ter aqui, ó, int subtração. Vou colocar só sub. Tá? Int N1, int N2. Aí aqui o que eu vou fazer? Int N3 recebe N1 menos N2. Return N3. Aí, claro que toda vez que eu criar uma função, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar ela lá em cima também. Ó. Eu tenho que dizer aqui para o meu programa primeiro que essa função vai ser declarada. Tá? Então, aí eu posso fazer agora assim. Ó. Resultado recebe subtração de x menos y. Eu vou trocar aqui, vou colocar assim, ó, soma subtração. Tá? E vai funcionar da mesma maneira. Ó. Deixa eu diminuir aqui o zoom novamente. Ó. Então, tá vendo, gente, que agora eu estou fazendo mais blocos, ó. Eu tenho 3 grandes blocos aqui, né? Eu tenho esse bloco, que é o principal. Tenho esse bloco aqui, que é a função soma. E tenho esse bloco aqui, que é a função subtração. Tá? Que eu chamei só de sub aqui para simplificar. Então, sempre vai começar do main. Sempre a primeira linha a ser executada é a primeira linha que está aqui do main. Tá? Aí vai executando de cima para baixo. Tarará, tarará, tarará. No momento que tem uma função aqui, ó, tem o nome da minha função, a execução, o programa ele para nessa linha, ele dá uma pausa aqui nessa linha. No caso aqui é a linha 21. Ele vem aqui para a função soma, executa tudo que está nela aqui da mesma forma de cima para baixo. Tá? Quando ele encontra o return, ele retorna esse valor para cá e atribui para o resultado. Aí ele continua, ele parou aqui, aí ele vai continuar. Aí ele vai exibir aqui o resultado da soma, aí ele vai reutilizar a variável, né? Vai perder o valor que estava antes, vai dizer que o resultado recebe sub xy.
Então, nesse momento, novamente, ele pausa a execução aqui, ele fica parado aqui, aí ele vai lá para baixo, tá? Executa, né? O X é copiado para o N1 novamente, o Y é copiado para o N2, aí ele vai executar essa subtração aqui, N1 menos N2, que é como se ele estivesse fazendo X menos Y, né? Porque o N1 é cópia do X, o N2 é cópia do Y. E armazena o resultado aqui. Aí retorna N3. Retorna para onde? Retorna onde ele estava parado, ó. Retorna onde ele chamou a função sub, né? Então aí ele armazena o resultado aqui e continua a execução, tá? Quando ele chegar no return 0, que é o return da função main, quer dizer que ele terminou o programa. Então aí finaliza e não acontece mais nada, né? A não ser que eu mande executar novamente. Vou rodar aqui, tá bom? E vamos ver, ó. Digite o primeiro número. Vou colocar outra coisa aqui, ó. 8 e 5. Então a soma, ó. 8 mais 5, 13. 8 menos 5, 3. Tá bom? Eu sei que isso aqui é uma operação bem simples, mas é só para a gente entender como que funcionam as funções. E é uma coisa meio estranha mesmo quando a gente vê pela primeira vez, mas vocês vão se acostumando com isso, tá? Porque programação é assim. Um programa real mesmo, que faz alguma coisa útil para qualquer pessoa, qualquer aplicativo que vocês conhecem no seu celular, pessoal, por mais simples que seja, ele é dividido em funções. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu apagar aqui esses comentários. E aí, só para deixar isso bem claro, pessoal, não importa, você pode colocar quantos espaços você quiser, tá, pessoal? Não tem problema. Olha, eu estou pulando esses espaços aqui para facilitar a leitura do código, mas se eu quiser colocar tudo junto, não tem problema. Mas é bom separar, porque você precisa ler o código e entender, né? Então a gente separa, não altera o funcionamento, mas é bom porque você mantém o seu código organizado, tá? Então eu estou querendo fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, tá. Estou querendo tirar um print screen aqui. Para fazer isso aqui, ó. Então só deixando isso bem claro, tá? O programa ele vai executando linha por linha, né? Então ele começa aqui nessa linha, depois ele vai para essa linha aqui, depois ele vai para essa linha aqui, depois ele vai para cá, depois aqui. Quando chegar aqui, ó, ele vai ficar parado nessa linha, e aí ele vai chamar então a função soma, tá? Então nesse momento, o que nós temos que visualizar? A gente tem que visualizar que o programa pula, né? Ele cria uma chamada. Ah, não precisa se preocupar como é que funciona isso não. Só preocupa que funciona assim, tá? O valor de N1 aqui, deixa eu colocar de outra cor. O valor aqui de X passa para N1. O valor de Y passa para o N2, tá? As linhas estão se cruzando. O programa sabe que é N1 e N2, professor? Como é que ele sabe que é o X para N1 e o Y para N2? Ó, porque eu coloquei o X primeiro e o N1 aparece primeiro aqui. O Y eu coloquei em segundo e o N2 aparece segundo. Então, se eu trocar, se eu colocar Y,X, aí ele vai colocar o Y para N1 e o X para N2. Então, é você que está definindo isso, né?
tá bom? Então, veja, o programa está parado aqui na linha 20. Aí ele pula para baixo, tá? E aí agora ele vai executando da mesma forma, de cima para baixo. Vai fazer essa linha aqui, o N3 recebe o resultado. Quando ele encontra o comando return, quer dizer, retorne, né? É bem fácil de visualizar. O que vai acontecer? Ele vai retornar o valor de N3 para onde ficou parado aqui, ó. Tá? Então, não importa o número, né? Vai retornar o valor da variável N3. Então, o resultado recebe o que eu estou retornando aqui. Tá? Ele sempre assim, ele vai, fica parado lá em cima, executa aqui embaixo, mas em algum momento ele tem que voltar. Tá bom? É como se você tivesse, pessoal, deixa eu tentar dar um exemplo, pedindo uma tarefa para alguém. Tá? Imagina que assim, você tem que ligar para uma pessoa. Aí você não tem o telefone da pessoa que você tem que ligar. Aí você vai entrar em contato com outra pessoa para ver se a pessoa tem aquele número. Falou, fulano, você tem o número do Zé Carlos? Eu preciso ligar para ele. Então veja, você fica aguardando o retorno para você fazer outra coisa, né? Você não queria falar necessariamente com aquela outra, com essa pessoa que você está pedindo o telefone do Zé Carlos. Você quer falar com o Zé Carlos. Só que você não tem o número. Então você passa uma tarefa para ele, digamos assim, e você fica parado. Você não tem como fazer a ligação sem ter o número do Zé Carlos. Né? Você vai aguardar o tempo que a pessoa gastar para te dar aquele número. Quando ela te retornar aquele número, tá? Aí você vai continuar a tarefa que você quer fazer, que é ligar para o Zé Carlos, né? É mais ou menos isso, tá? O programa ele vem executando. Aí ele para por quê? Porque ele chamou a função. Então ele vai para lá, faz a tarefa que ele tem que fazer, retorna o resultado e então continua. Tá bom? Na mesma coisa vai acontecer aqui, ó. O programa depois vai executando linha por linha, tarará, chegou aqui, ó, resultado recebe sub. Opa, sub é uma função. Então a mesma coisa. Aí eu não tirei o print, né? Mas é a mesma coisa. Ele vai lá para baixo, tá? Vai lá para onde está a função. O valor daqui do x passa para N1, o valor do y passa para N2. Ele vai fazer o que tiver na função, pode ter 1000 linhas na função, pode ter um monte de coisa. E aí ele volta, retorna, e daí continua da onde parou. Tá? Até encontrar o final. Tá bom, pessoal? Deu para entender aí o funcionamento, pessoal, do que é uma função? Veja, eu não estou perguntando assim. Vocês decoraram tudo que eu escrevi aqui? Não é isso. Tá? Estou perguntando assim. Deu para vocês entenderem como é que funciona esse negócio de que para, volta, né, vai para lá para baixo, depois volta e continua? Deu para visualizar que o valor do x passa aqui para o N1, o valor do y passa para o N2 e assim por diante? É isso que eu estou perguntando. Tá? É o entendimento da coisa como um todo. Aprender a Eu escrever, vocês entendi, vão aprender professor. praticando. Tá, beleza. Tem alguma questão aí que não ficou tão clara, pessoal? Eu quero fazer mais alguns exemplos ainda, tá? Mas se tiver alguma coisa que ainda não tá clara, a gente pode tirar a dúvida, tá bom? Então tá, tô entendendo que até aqui ok, né? Se tiver alguma dúvida, gente, não precisa esperar a pergunta não, pode abrir o microfone aí e falar, ok? Pessoal, qual que é a vantagem? Isso é uma coisa importante. Professor, por que existe função, né? Qual que é a vantagem de eu fazer o meu código em função?
a primeira vantagem é organização, tá? Então, quando você tem um programa complexo, pessoal, com, sei lá, 5.000 linhas, imagina um programa com 5.000 linhas, 10.000 linhas, tá? Se você não separar as coisas em função, seu código vai ficar muito bagunçado, ele vai ficar muito grande para você encontrar erros, implementar novas funcionalidades. Então, as funções elas existem primeiro para organizar o seu código. Você sabe, né, que tal função é responsável por tal tarefa no programa. Então, quando você tiver que alterar aquela tarefa, você sabe onde procurar. Você sabe que não está embolado o seu código e tudo misturado, né? E outra, a vantagem é que você pode reaproveitar a função, tá bom? Então, se eu tivesse que somar outros números, tá bom? Eu poderia simplesmente reaproveitar a minha função quantas vezes eu quiser, tá? Por exemplo, aqui, ó, int, sei lá, a, b. Eu vou criar aqui uma variável c, tá? Então, se eu precisar somar outras variáveis, eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó, c, essa variável aqui, recebe soma a, b. Claro que aqui é uma função muito simples, né? Então, ficaria até mais fácil se eu fizesse assim, ó. C recebe A mais B. Nesse caso, sim, pessoal, mas tem funções que vão ter muito código. Então, ao invés de eu ficar repetindo esse código aqui da função aqui em cima, eu simplesmente chamo a função, eu reaproveito, tá? Eu costumo dizer para os alunos o seguinte: se você for fazer uma mesa e você tiver que martelar 50 pregos para fazer uma mesa, você vai comprar 50 martelos? Não, né? Você vai comprar um martelo e você vai reutilizar esse martelo em vários pregos, né? Um martelo só resolve. Então é a mesma coisa. Eu faço aqui um martelo que é uma função para fazer uma tarefa. Quando eu precisar dessa tarefa de novo, eu não vou copiar o código dela, colar e alterar o que eu estou escrevendo. É o nome da variável. Eu vou simplesmente chamar a função porque ela pode ser reaproveitada, tá? Vamos fazer um teste aqui, ó, fazer um outro programa. Eu vou deixar esse aqui, depois eu vou postar lá no Google Sala de Aula, tá? Deixa eu apagar aqui. Ok. Então eu vou fazer assim, ó. Tá vendo que vai ter sempre esse mesmo esqueleto básico, né? Aí eu apertei aqui para salvar. Eu vou chamar aqui programa 2 com função, tá? Pessoal, aqui eu vou fazer assim, ó. Int números 10 elementos. Então, aqui eu estou criando um vetor, né? Lembra lá que é um vetor? É uma variável que tem várias posições, né? Para mim não precisar fazer isso aqui, ó. Int N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, até N10, né? Então, para mim não ficar fazendo as variáveis manualmente, eu posso simplesmente criar um vetor, né? Muito mais fácil, eu economizo o código e funciona da mesma forma. E eu ainda posso utilizar comandos de repetição, né, no vetor. Então, tem muita vantagem. E aí eu vou fazer assim, ó. Cout, digite 10 números.
Aí eu vou colocar um comando de repetição. Int i recebe 0, enquanto i menor que 10, i mais mais. Aí eu vou colocar assim. Cout. Pessoal, eu estou acelerando aqui, tá? Porque a gente já viu aqui os comandos e tal. Então, aqui, na verdade, eu vou fazer assim, né? I mais 1. E eu estou só construindo aqui sem números na posição i. Eu estou só construindo para a gente ter a visão da função, tá? Então eu não vou ficar detalhando, a gente já viu isso, enfim, senão a gente também não consegue compreender outras questões, tá? Vamos lá então, ó. Por enquanto, criei aqui um vetor de 10 números, vou pedir para o usuário digitar os 10 números. Esse for é o para, né? Que vocês viram lá no visual. Ele vai repetir 10 vezes de 0, ó, começando em 0, até menor que 10. Ele vai repetir 10 vezes para o usuário digitar os 10 números. Ah, é só isso que está acontecendo. Quando ele terminar de digitar, ele sai aqui, vem aqui para baixo e continua o programa. Tá bom? Vamos ver o que está acontecendo por enquanto, ó. Eu vou mandar executar. Aí, ó, essa soma, esse cout, que é o comando para exibir. Por que eu coloquei i mais 1, pessoal? Porque os índices do vetor em C++ começam em 0. Tá? Só que eu quero que apareça primeiro valor, segundo valor, terceiro valor. Então, o i começa valendo 0, mais 1 dá 1. Então, ele vai aparecer primeiro valor, como apareceu aqui, ó, primeiro valor. É só para mim saber se eu já cheguei, se eu já estou chegando lá no 10, na quantidade de números 10, né? Tá bom? Então, por exemplo, vou digitar 10 números aqui, ó. 5, 7, 9, 0. Pode ser número negativo. Menos 4, menos 5, sei lá, 30, 10, 0 e 1. Tá bom? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, até 10º valor. Beleza, aqui eu recebi os 10 números. E aí eu quero agora fazer uma função para... eu quero fazer aqui uma função, por exemplo, para descobrir qual é o maior valor desse vetor. Qual é o maior valor que o usuário digitou. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar aqui, eu vou dizer que o programa vai ter uma função int. Vou chamar essa função de maior valor. Veja que o nome, pessoal, sou eu que defino. Tá? Tem alguém entrando aqui, ó. O nome da função é a gente que define. E aí eu quero que essa minha função receba int valores de 10 elementos. Ponto e vírgula. Lembra que em C++ o ponto e vírgula é o caractere que termina um comando, né? Então eu vou fazer agora. Vou copiar. Vou jogar para fora do int main. Aí isso também vocês têm que ir percebendo, tá? Ó. Veja que eu tenho duas chaves. Uma que está fechando o meu for, né? Como se fosse o fim for. Aqui é o início for, que é o fim for, tá? Aqui é o fim, é o início main, e aqui é o fim main. É como se fosse o início e o fim lá do visual. Bom, então essa função eu vou criar fora, né, depois que eu fecho aqui o int main. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou então fazer assim, lembra lá como é que a gente faz para descobrir o maior valor de um vetor? A gente pega o primeiro valor, assume que ele é o maior. Aí a gente vai comparando com os outros. Se eu achar alguém que é maior que ele, eu substituo
e continuo comparando. No final, eu vou ter o maior número armazenado. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada maior, e recebe valores na posição 0, que é o primeiro. Aí eu vou fazer assim, for int i recebe 1, enquanto i menor que 10, e mais. Tá? E aí eu vou fazer assim, olha, if, que é o se o valores na posição i for maior do que a variável maior, então o maior passa a ser valores na posição i. Tá? No final, depois que ele sair dessa repetição, depois que ele verificar todo mundo, retorna o maior. Tá bom? Então eu fiz aqui uma função que recebe a cópia de um vetor, procura o maior valor nessa cópia, que corresponde ao mesmo valor maior do vetor original, e retorna quem que é o maior, como se fosse uma resposta, né? Então aqui, olha, voltando lá, como é que eu vou fazer para essa função maior valor aqui que eu criei entrar em funcionamento? Então aqui eu vou criar uma variável chamada, vou chamar só de m. Não, deixa eu ver. Maior. É porque eu não queria colocar o mesmo nome aqui, senão pode dar confusão. Vou chamar aqui de max, tá? Ou máximo, que é o valor máximo, digamos assim. Então aqui eu vou falar assim, ó, máximo recebe. Qual que é o nome da minha função? Maior valor. Maior valor. Onde que eu quero que a minha função procure o maior valor? Nesse vetor números, né? Então eu vou passar aqui, ó, números. Tá? E aí depois eu vou fazer assim, cout, vou colocar um endline aqui só para quebrar a linha. Maior valor digitado máximo. Eu vou colocar um outro endline para quebrar a linha. Tá? Então, olha só, agora eu já criei uma função que não é só mais somar dois números, já tem uma coisinha um pouco mais elaborada, né? Então, o programa, de novo, começa a executar aqui nessa primeira linha, vai executando aqui, aí ele vai ficar repetindo aqui 10 vezes para mim digitar os números. Quando chegar aqui na linha 17, ó, ele vai ver que tem um nome aqui de uma função, maior valor, então ele vai parar a execução aqui, vai copiar tudo que está no vetor números para esse vetor valores, vai executar todo o bloco aqui, né, vai repetir várias vezes aqui, retorna a resposta que é o maior número. Quando retornar a resposta, ele atribui aqui para a variável máximo, que está esperando a resposta. Tá? E aí continua. Então eu vou executar e aí depois eu vou mostrar para vocês que se eu quiser achar o maior valor de outro vetor, eu não preciso escrever esse código novamente. Eu reaproveito esse mesmo código. Essa que é a vantagem aí das funções. Tá bom? Então, olha só. Primeiro valor, sei lá, 5, 4, 7, 8, 1, 0, 15, menos 5, sei lá, 11 e 2. Tá bom? Aqui, olha, eu sei que o maior valor é 15, né? Tá fácil aqui para a gente conferir. Então, tem que dar 15. Tá bom? Ó, maior valor digitado.
tá bom? Deu 15 aqui. Ok, então funcionou, minha função tá ok. Mas, professor, por que que ao invés de fazer essa função, você não faz simplesmente isso aqui, ó? Você copia o código, por que que você já não fez isso no início? Ó, por exemplo, ele só troca, né, os números aqui pelos valores e funciona do mesmo jeito. E aqui coloca só máximo, por exemplo. Por que que você já não fez isso, professor? Você não precisa nem criar a função. É, de fato, se eu fizer isso aqui, vai dar o mesmo resultado. Só que imagina que agora eu tenho dois vetores no meu programa. Imagina que eu tenho números e aí alguém me diz lá que eu tenho que criar outro vetor. Números e aqui eu vou chamar de, sei lá, idades de 10 posições. E aqui eu vou chamar de max idade, que é a idade máxima, tá bom? Só o nome da variável. Bom, se eu tiver dois vetores e precisar encontrar o maior valor de dois vetores, o que que eu vou ter que fazer se eu não usar a função? Eu vou ter que dar um Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou ter que sair mudando aqui os nomes das variáveis. Né? Ó, vou ter que fazer esse ajuste aqui. Ó. Idades, idades. E se eu tivesse outro vetor? Aí eu teria que dar Ctrl C, Ctrl V, copia, cola e vai alterando. Então veja, olha pessoal, eu estou repetindo o meu código. Eu só estou trocando o nome da variável, eu estou fazendo a mesma coisa, procurando o maior elemento de um vetor. É como se eu estivesse fazendo 50 martelos para pregar 50 pregos. Não é uma boa estratégia essa. Então, qual que é a boa estratégia? Eu faço um martelo aqui, ó, faço uma função que procura o maior elemento de qualquer vetor. E eu aproveito essa função ao invés de ficar repetindo o código. Tá? Porque aqui eu estou trabalhando com vetores de tamanho 10. Mas imagina que agora eu tenho que mudar esse tamanho para 100. Aí eu vou ter que sair alterando aqui, aqui. Tudo bem. Aqui também. Aí eu vou ter que sair alterando aqui, aqui, aqui. Olha só quanta alteração eu tenho que fazer. Enquanto que se eu fizer com a função, né, eu não teria que ficar alterando essas 3 vezes aqui, que poderiam ser 4, 5, 10, né? Dependendo do tamanho do programa. Eu só venho e altero dentro da função e pronto. Tá? Eu altero uma vez só e já vai valer para todos. Então, qual que é a forma mais correta, pessoal, de eu fazer isso aqui, ó? É usar uma função. Opa! E se eu tiver um outro vetor, que são as idades, e aqui eu vou criar uma outra variável, max idade, eu não tenho que dar Ctrl C, Ctrl V nesse código aqui. Eu simplesmente falo assim, olha, max idade recebe maior valor, só que de outro vetor. Em vez de ser o vetor números, é o vetor idade. Olha que legal. Pronto. E se eu tivesse mais um vetor? Aí eu fazia assim, ó. Max altura, sei lá. Maior valor. Alturas, né? Eu não criei o vetor, mas... Então, vocês estão percebendo, pessoal, que o código que procura o maior elemento de um vetor, ele foi escrito uma vez só? E eu simplesmente chamei a função
3 vezes. Tá? Se eu tiver que alterar alguma coisa na função, eu altero só aqui. Eu não tenho que ficar mexendo em todo o meu código. Tá bom? Então, isso fica mais perceptível quando a gente tem programas maiores, né? A gente faz aqui programas pequenos para ficar fácil de entender. Mas quando você está tratando de programas grandes, não faz nenhum sentido você não fazer com função. Tá bom? É possível, inclusive, gente, a gente separar o programa em arquivos diferentes. Aí eu posso ter vários arquivos com várias funções e isso ser um programa só. Mas a gente não vai fazer isso, tá? A gente vai só trabalhar com o programa em um único arquivo. Mas só para vocês saberem, em C++, em Java, em PHP, em Python, acho que todas as linguagens permitem que você quebre o seu código em arquivos diferentes, porque aí duas pessoas conseguem desenvolver o código e fazer coisas diferentes, né? E aí você pode fazer equipes que fazem partes diferentes de um programa complexo, tá bom? Vou apagar esse aqui porque não tem o vetor, né? Ah, olha só. Quer ver, ó? Aqui eu pedi para o usuário digitar 10 números. Aqui eu criei um vetor de 10 posições. Aqui eu também criei um vetor de 10 posições. Só que eu não estou recebendo as idades, né? Ó, eu vou rodar aqui o programa de novo. Sei lá. Eu vou fazer agora na sequência para acelerar um pouco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo. Né? O maior valor digitado foi 10. Professor, mas você não pediu para digitar a idade, né? Eu não pedi para digitar a idade. Vamos pedir para digitar a idade? Como é que eu faria para digitar aqui a idade? Aí eu teria que fazer assim, né? Ctrl C, Ctrl V, digite 10 idades. Aí eu vou colocar aqui, ó, primeira idade, ou, deixa assim mesmo, primeiro valor. E aí eu só vou trocar aqui, ao invés dele digitar no vetor números, digitar no vetor idades. Tá? Eu copiei e colei. Peraí, mas você não falou, professor, que se eu estiver copiando e colando, é porque eu estou repetindo o código e eu posso criar uma função para isso? Sim. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar aqui uma função void, tá? Que não retorna valor. A função pode retornar ou não algum valor. Eu vou colocar assim, ó, receber números. Int valores 10. E aí, esse código que eu estou repetindo, eu vou colocar lá dentro da minha função. Isso aqui, né? Vou fazer assim, ó. Opa. Deixa eu copiar aqui o nome da função. Depois eu volto e copio o código. Então, essa parte, ó, ela tá repetida. Eu vou dar um Ctrl X aqui. Vou colocar aqui, vou só substituir. Tá? Como a minha função é void, void quer dizer vazio. Eu não tenho o comando return aqui dentro. Tá? Ela só executa e não tem resposta. Tá bom? Então aí eu vou fazer assim, ó, digite 10 números. Aí eu vou só fazer assim, receber valores. Eu quero que ele armazene no vetor números. É receber valores, é receber números. Tá aqui, ó, o nome da função é esse. Aí eu tenho que colocar o mesmo nome, né?
Aí digite 10 idades. Ó. Então eu vou chamar a função receber números. Só que aí eu vou passar o vetor idades para ele armazenar. Tá? Então olha que legal, gente. Se eu tiver que pedir para o usuário digitar 10 idades, 10 alturas, 10 várias coisas, né? 10 telefones, 10 qualquer coisa. Eu não preciso ficar repetindo aquele for, né, que eu tinha feito, que é esse aqui, ó, várias vezes no meu código. Eu crio uma função para receber 10 números, não importa que número que é. Se é idade, se é telefone, se é peso, altura, tá? Então eu faço uma vez só, eu faço um martelo só, eu aproveito esse martelo para martelar quantos pregos eu quiser. Tá bom? Ó, vou diminuir aqui o tamanho da fonte para a gente perceber, ó. Então aqui eu estou declarando as minhas funções. Aqui é o corpo do meu programa principal. Aqui é uma função e aqui é outra. Tá? Vamos ver se funciona, gente? Olha lá. Se eu perguntar para vocês em que linha do meu código o programa está. Ó, lembra que ele sempre começa do int main, tá? Então ele já passou por aqui, já criou essas variáveis, já passou pela linha 14, porque ele exibiu lá o digite 10 números, tá bom? Aí ele foi para a linha 15. Quando ele chegou na linha 15, tem o nome de uma função, ó, receber números. Então ele para aqui, ele fica parado aqui na linha 15, e ele está aonde agora? Ele está aqui, ó, ele já entrou na linha 41, tá? Já exibiu lá para mim, ó, primeiro valor, e está aguardando eu digitar. Então, nesse momento, ele está na linha 43. Quando eu digitar, ele vai armazenar aqui no meu vetor. Tá? Sei lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quando ele rodar as 10 vezes, não tem mais nada, ele encontra o fim, aí ele vai voltar para onde ele tinha parado aqui na linha 15, e vai continuar e vai exibir digite 10 idades. Olha lá. Digite 10 idades. Aí ele chamou a função de novo, só que agora para armazenar no vetor idades. Então ele para aqui na linha 18, vai de novo para a linha 41, tá? Só que agora ele está armazenando no vetor idades. E aí ele vai entrar aqui de novo na linha 43. Tá rodando, né, o for e aí voltou para lá, voltou aqui para a linha 18, onde ele estava parado, e aí chamou a função maior valor. Então, máximo recebe maior valor. Ele para aqui, copia o vetor números para o vetor valores, roda aqui, encontra o maior valor e volta e armazena aqui. Né? Aqui ele fez a mesma coisa, faltou só eu exibir aqui a maior idade. Tá? Eu vou só colocar um endline aqui, porque ele ficou embolado ali com os outros. Maior idade digitada. Pessoal, dá para fazer muita coisa, tá? Dentro de uma função, eu posso chamar outra função, professor? Pode.
Você pode ter assim, ó. Você pode ter aqui dentro do int main a chamada, né, de uma função, como eu fiz aqui, receber números. Aí ele vem aqui para baixo. Aqui dentro eu poderia chamar a função maior valor. Aí ele vem para cá. Aí ele volta para cá e depois que ele volta para cá. É sempre assim, como se fosse um labirinto, né? Então ele vai dando passos e ele não volta direto lá para o int main. Ele sempre volta para o último passo onde ele estava. Tá? Se eu chamar a função receber números e ele vem para cá, e ele chamar outra função, ele fica parado aqui e vai para outra função. Aí quando ele retornar, ele não retorna lá para cima, não. Ele retorna para cá, que daí retorna para cá e que daí continua a execução. Tá? Pode ser bem complexo aí esse fluxo de execução. Tá? Vou criar aqui mais uma função. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, pode colocar. Vou fazer assim, ó, void exibir cabeçalho. Tá? Essa função aqui, ó, eu vou fazer ela só para exibir como se fosse uma tela inicial do meu programa. Tá bom? Vou copiar aqui, até para não digitar errado. Tem que ser do mesmo jeito. Exibir cabeçalho. E aí eu vou fazer uma firula aqui, né? Vou fazer assim, ó. Sei lá, eu não sou muito bom para coisas não, mas tentar. Programação 2. Programação de computadores 2, né? Curso superior de tecnologia em redes de computadores. Tá? Eu só criei aqui só para exibir um bannerzinho ali. Aí o que eu vou fazer? Ó, vou copiar o nome da função. Né? Antes dele exibir qualquer coisa, eu vou chamar a função exibir cabeçalho. Tá? Vou dar mais espaço aqui só para ficar organizado. Então veja, eu vou construindo o meu programa, gente, e ele vai tendo blocos, tá vendo? Ó? Ah, então aqui eu sei que é para exibir o cabeçalho, aqui eu sei que é para procurar o maior valor, aqui eu sei que é para receber um número, e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá ver, ó. Claro que eu devo, tá? Talvez eu tenha que corrigir alguma coisa aqui. Ah, até que ficou aceitável, né? No primeiro momento aí. Tá? Então, se você olhar só na função int main, ó, você não vai ver o código, né? Você olhar só aqui dentro, ó, você não vai ver o código que gerou esse bannerzinho aqui em cima. Né? Por quê? Porque ele está aqui na função exibir cabeçalho. Então eu tenho que fazer o quê? Ou eu vou navegar no código até achar a função,
Ou, geralmente, as ideias têm uma funcionalidade que eu seguro o Ctrl, a tecla CTRL, né, Ctrl, e aí ele vira um link para mim, ó, tá vendo? Ó? Se eu soltar, eu posso vir aqui e editar, né? Ó. Se eu segurar a tecla Ctrl, ó, as funções viram um link. Aí quando eu clico, ó, ele já vai para mim onde a função está. Tá? Isso aqui é uma facilidade, não tem nada a ver com C++, isso aqui é coisa da IDE. Receber números, eu quero saber onde é que está essa função aqui, receber números. Ah, tá aqui. Tá bom, pessoal? Eu acho que é isso, assim, por hoje foram esses exemplos aqui que eu pensei, tá? Para mostrar para vocês entenderem o que é uma função. Perguntas aí a gente pode tirar dúvidas. E aí, pessoal, na semana que vem, né, que é a nossa última semana de aula dessa disciplina, né? Eu queria mostrar para vocês como é que a gente cria uma interface gráfica, tá? Não é uma coisa, assim, das mais simples, mas a gente tem algumas ferramentas para facilitar. E a gente não vai fazer nada muito complicado, não. Mas eu queria que vocês passassem pela disciplina e visualizassem como é que eu crio um programa que tem uma janela, que tem botões, né? Quando eu clicar no botão, eu quero que o programa faça alguma coisa. E para entender isso, vocês vão precisar trabalhar com funções. Tá? Então, estou fazendo aqui esse conteúdo, né? Estou apresentando esse conteúdo para que vocês vão se acostumando com as funções, porque programas de verdade, né? Programas que fazem coisas úteis para as pessoas, eles vão ser feitos com funções. Tá bom? É claro, sim, pessoal, eu não vou pedir que vocês memorizem isso aqui tudo. Não é esse o objetivo. Vou colocar alguns exercícios ali para vocês fazerem alguma coisinha com função, tá bom? Nada muito complicado, não. Não vou pedir para vocês criarem nada do zero, tá? Vou postar esse código aqui, esses dois programas que a gente fez aqui hoje lá no Google Sala de Aula para que vocês tenham como base, tá bom? Perguntas, pessoal? Pergunta ou curiosidade, né? Ou dúvida sobre aquilo que eu expliquei? Não? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Vocês estão online aí, né, gente? Uma vez eu estava na aula e aí eu falando, já tinha 10 minutos que tinha caído a conexão e eu perguntando, todo mundo entendeu? Aí ninguém respondia, né? Depois eu fui ver. Mas tá bom, não, vocês estão online aí sim. Tranquilo. Então tá, pessoal. Já falei bastante, né? Já a aula começa a ficar cansativa, eu sei. Tá bom? Então, assim, tentei simplificar aqui o máximo possível, né? Mas tem coisa que vocês vão ter que ver mesmo, porque faz parte, não tem como, tá? Toda linguagem de programação, pessoal, tem funções. Tem alguém querendo falar alguma coisa aí? Vou falar. Não, professor, eu cheguei meio atrasado hoje. Aí queria ver com o senhor se o senhor vai postar esse vídeo depois de videoaula. Vou sim, vou Ah, sim, sim, tranquilo então. Obrigadão. tá? Pessoal, dá pra gente abrir aí o prazo de entrega da atividade da semana passada, tá bom? Eu vou fazer assim, ó. A nossa disciplina, ela vai, acho que até a semana que vem, né? Então, eu vou colocar o prazo de entrega de todas as atividades, pessoal, como o último prazo da disciplina, né? Porque a gente não está tendo todas as disciplinas ao mesmo tempo. A gente quebrou e dividiu em blocos para vocês estudarem os conteúdos separados, né? Então, vocês estão tendo agora elétrica básica,
com o professor Julian, e Programação 2, né? Depois vai começar outras disciplinas. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar todos os prazos das atividades como o último prazo da disciplina, tá bom? Desde a atividade 1 até a última atividade. Então, assim, vocês têm o prazo do bloco aí da disciplina para fazer as minhas atividades. Depois que passar esse prazo, pessoal, aí eu não vou ter como estender. Por quê? Porque eu preciso fechar as notas, eu preciso lançar as notas no que é acadêmico, tá? Para que vocês tenham os dados lá no sistema. Não dá para mim ficar estendendo o prazo depois que a disciplina encerra. Dentro da disciplina eu consigo dar prazo aí para vocês, tá bom? Então, mesmo quem não entregou ainda a primeira atividade, tem as aulas que a gente já fez lá no sala de aula, tá? Vou abrir novamente a atividade, vou mudar o prazo. Então, aproveitem aí para, né, fazer o que vocês não conseguiram ainda, mas só alertando, depois que encerrar a disciplina, pessoal, eu encerro mesmo, porque senão eu não consigo ficar indo e voltando, é muito transtorno, né? Tá bom? Pessoal, só para finalizar, eu vou mandar um material para vocês a respeito das eleições, tá? As eleições esse ano, né, por conta aí da pandemia, do isolamento todo que está acontecendo no mundo todo, elas não vão acontecer de forma presencial, tá? Então elas vão acontecer pelo sistema SWAP, que é um sistema que o IFMT já utiliza. É a primeira vez que a gente vai ter eleição por esse sistema, tá bom? Então, cada aluno tem um cadastro lá no SWAP. Então, eu só estou alertando vocês que eu devo estar mandando aí amanhã um material instruindo vocês sobre o cadastro lá no sistema SWAP para vocês poderem votar, tá bom? Para vocês poderem votar daqui mais uns dias. Então, fiquem atentos lá no grupo, né, no grupo de informações do curso de redes, para vocês não perderem, né, o tempo de cadastro lá no SWAP, para vocês não terem problema para votar, tá? Não é obrigado a votar, pessoal, tá? Diferente, né, da Justiça Eleitoral do Brasil, não há nenhuma penalização se você não votar. Mas não adianta a gente depois ficar reclamando ou, né, dizer que não teve oportunidade. A oportunidade é agora. Se a gente não aproveitar ela agora, só daqui 4 anos tem novas eleições, tá? Então, assim, eu considero muito importante que vocês atualizem lá o cadastro, façam certinho. Não é difícil, tá? É só confirmar os dados, tal, para que vocês possam participar da eleição, né? Mas eu vou mandar depois, tá bom? Aqui a gente já falou bastante, já conversou bastante, e aí eu só estou alertando aí os alunos que eu já estou tendo contato. Beleza? Beleza, professor? Beleza, professor, beleza. Então tá, galera. Deixa eu parar aqui a minha gravação.